O que aconteceu de diferente no resultado do Bradesco, que ele subiu inclusive mais do que o Banco Itaú? A gente vai comentar hoje sobre todos os pontos que você precisa prestar atenção no resultado do Banco Bradesco, inclusive te mostrar para você que tem, se tá na hora de você executar a famosa estratégia chamada Taking Profit, que é você tirar uma casquinha. Valorizou demais, será que eu vendo um pouquinho? A gente vai comentar sobre isso para você não deixar todo o lucro ilusório, e a gente também vai calcular o preço teto do Banco Bradesco para ver se ainda tem possibilidade de continuar comprando, se ainda é um banco barato ou não. Quando a gente entra aqui no Investidor 10, que você consegue ver aqui no Investidor 10 que os indicadores desse banco ainda realmente nos mostra que ele está aparentemente barato. PVP de 0,82, um banco privado, barato isso aí, não é não? PL 7,5. Quando a gente compara o Bradesco com os outros bancos, Banco do Brasil, Banco Itaú e Santander, que são os 4 principais bancões, vamos ver quais deles estão mais baratos. A gente consegue ver aqui que pelo PL, o Banco Brasil é até um pouquinho mais barato que o Bradesco, mas porque ele é uma estatal, então normalmente ele sempre fica descontado mesmo. E quando a gente olha no PVP, o Banco Bradesco está ganhando assim de muita distância de todos os outros em questão do valor patrimonial sobre o seu preço. Será que tá barato mesmo? É um banco que historicamente paga muito dividendo e eu quero te mostrar hoje, a gente vai ler o relatório. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é que você entre aí no Central de Resultados do Banco Bradesco, clica, digita lá, você já sabe, né? Eu já te ensinei isso na semana passada inteirinha, foi só lendo a análise. Tô gravando o vídeo no sábado e vou gravar no domingo, normalmente eu não faço isso, justamente porque tá soltando muitas análises, muito resultado de empresa agora, e eu sinto a responsabilidade de trazer essas atualizações para vocês. A única coisa que eu quero que você faça é que você não acompanhe só por acompanhar, é que você tente extrair o máximo de conhecimento aqui desse vídeo e realmente faça as coisas que eu tô pedindo. Eu tô te pedindo agora para você entrar lá, Banco Bradesco no Google, digitar RI, entrar lá na parte central de resultados do banco para poder baixar os documentos que eu vou usar, para você revisar, ficar olhando, matutando lá os números, porque senão, meu amigo, de nada adianta eu vir aqui te ensinar a fazer um vídeo de 20 minutos, 30 minutos te explicando, te dando uma aula de verdade, não é vídeo do YouTube, é uma aula de verdade. Se você não vai aprender, né? Aí você tem que me ajudar, né? Então vamos lá, entrou aqui na parte do Central de Resultados, você vai fazer 3 coisas. Primeira coisa, você vai baixar a apresentação da teleconferência, que é este documento aqui, e você vai baixar aqui também o relatório de análise econômica e financeira, caso a gente precise de algum dado aqui, a gente vai vir aqui buscar, beleza? E a terceira coisa que você vai fazer é clicar no botãozinho do like e se inscrever no canal para você me apoiar do jeito que eu tô te apoiando aqui. Então, abrindo aqui o documento, a apresentação de resultados, a gente já vê algo impressionante. Um lucro que subiu 8,6% do quarto trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025. Uai, foi bastante, foi realmente bastante. A gente vê aqui que subiu 30%, quase 40% o lucro de ano a ano, se a gente pegar o primeiro trimestre de 2024. E aí, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é o que tá escrito aqui nessa caneca, né? Nem tudo que cai é oportunidade, nem tudo que sobe deixou de ser. O que eu quero dizer com isso é que você não pode olhar números, nossa, subiu 40%, e falar, pô, é muito bom. Quer dizer que é ruim? É lógico que não quer dizer que é ruim. Mas, se algo subiu 40%, você tem que olhar, subiu 40% da média, ou é porque ele estava muito abaixo da média, ele subiu 40% e agora ele está na média. Porque se a gente olha, o ROI deste banco é um ROI abaixo da média. Banco do Brasil ainda não sabemos porque não saiu o resultado, e eu lerei o resultado do Banco do Brasil aqui junto com vocês assim que sair. Mas o Banco Itaú já saiu o resultado, ainda não gravei vídeo, vou gravar, se você quiser eu gravo, mas o ROI do Banco Itaú foi de 22%, é bem acima da média, você concorda? É bem acima da média do Banco Bradesco, ou seja, esses 40% de lucro que subiu, já era algo que a gente estava esperando acontecer. Agora, será que todo mundo estava esperando que ia subir 40%? Às vezes você já espera que vai subir, mas não espera tanto assim, ou seja, grande parte do resultado veio realmente aí porque superou as nossas expectativas. A gente sabia que o lucro estava ruim, a gente sabia que o banco estava mal, a gente sabia, todo mundo sabia disso, por isso que o Bradesco era mais barato, e aí a gente tava esperando ele melhorar, dar a suspirada, e aí ele tá dando essas suspiradas, tá melhorando, cada resultado ele tá melhorando. Tô trazendo aqui pra vocês, todo trimestre que solta um resultado, eu trago o resultado do Bradesco. Você sabe que eu não tenho ele ainda na carteira, mas você consegue perceber que esses saltos que deu, inclusive se a gente der uma olhada aqui, esse salto de 9,41% é justamente por conta de um resultado acima do esperado. Olha pra você ver o quanto a seguradora do Bradesco, que é uma seguradora que já existe há muito tempo, você só não conhece ela, né, porque não tá listada na bolsa, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, IRB, a seguradora do Bradesco, você não conhece
conhece ela porque está embutida dentro do Bradesco. Mas olha o ROI dessa seguradora, 22,4%. É um ROI bom. Inclusive, posso dizer que é a seguradora que está carregando aqui o Bradesco nas costas praticamente. A gente vai comentar sobre isso. O Bradesco subiu pra caramba a sua receita anualmente. A receita lá no primeiro trimestre de 2024 foi de 28 bilhões, agora está 32, então subiu 15%, mas consegue perceber que no quarto trimestre de 2024 tinha sido até um pouquinho melhor. A margem financeira melhorou, receita de prestação de serviço melhorou, seguro, capitalização e previdência também melhorou. Inclusive foi o que mais melhorou. Você consegue ver aqui de ano a ano que foi 32% de aumento. A seguradora, né? Então, realmente a seguradora está fazendo um papel muito importante ali para o Bradesco. Quando a gente olha a carteira de crédito expandida, isso aqui você tem que entender dentro dos bancos, né? O que é carteira de crédito? O banco ele ganha dinheiro de que jeito? Emprestando dinheiro, não é? Você vai lá, deposita seu dinheiro na conta corrente, ele pega esse dinheiro e empresta dinheiro para outra pessoa. Daí ele fala para você que vai pagar 100% de CDI e cobra da outra pessoa 300% de CDI. Ele fica com esse spread, essa diferença. Ele recebe R$30, te paga R$10 e fica com uns R$20 para ele. Isso só é possível com uma carteira de crédito, ou seja, com pessoas que querem pegar dinheiro emprestado. E aí o banco vai lá e empresta. O banco só ganha dinheiro se tiver gente querendo pegar dinheiro emprestado. Ou com taxa de administração para custodiar alguns tipos de serviço, que a gente vai ver aqui também. E aí você lembra que o principal problema do Bradesco ali nos anos de 2020, 2021, 2022 foi justamente expandir a sua carteira de crédito, ou seja, emprestar para mais pessoas, para mais empresas, e essas pessoas não eram de tão boa qualidade assim. Ou seja, você empresta R$100 para Mariazinha, mas a Mariazinha não paga. Você empresta R$1.000 para o Joãozinho, mas o Joãozinho não paga. Como que você vai ganhar? Você é um banco e você ganha dinheiro com juros. Se você empresta e não recebe isso de volta, se os caras ficam inadimplentes, como que você vai ganhar dinheiro? Não ganha. Por isso que o lucro do Bradesco desceu tanto em comparação com seus pares. O Banco do Brasil e o Banco Itaú tá subindo desde 2020. O Banco Bradesco não tava subindo, né? E aí agora a gente viu que subiu aqui 12,9% na carteira de crédito. Ele expandiu 12,9% ano a ano na carteira de crédito. E subiu grande parte em pessoa física, mas também subiu bastante em micro, pequenas e médias empresas. As grandes empresas ficaram lá, elas por elas, subiu 1,2%, mas você percebe que é um banco. O Bradesco ele é um banco mais varejo mesmo. É um normal. É diferente do Banco ABC, por exemplo, que é só de empresas e são empresas muito maiores. Não, aqui é micro, pequena, média empresa, pessoa física pra caramba. Quando a gente olha as margens do banco, a gente fala e chama ela de margem financeira, tá? De margem financeira. É um pouquinho diferente das outras empresas. E a margem financeira nada mais é do que como se fosse a receita líquida das outras empresas. Como assim, Léo? Não entendi. Como assim? Não entendi. Como que o banco ganha dinheiro? Você vai aprender, só isso aqui vai valer o seu like, ó. Se você aprender isso aqui, nunca ninguém tivesse te falado isso, você deixa o like aí. Como que funciona a receita financeira? Vamos para a tela preta. Eu tava ensinando opções aqui para a turma de opções. Pera aí. Como que funciona a margem financeira? Que isso aqui é para banco, tá? E para empresas do setor financeiro, né? Então, como que a gente calcula essa margem? É basicamente o seguinte, a receita que eu tive, a receita financeira que eu tive, por que financeira? Porque eu tenho a receita operacional também. Lembra o que é receita operacional? Vendi a caneca por R$20 e eu sou um produtor de caneca, então a minha receita operacional que é vendendo canecas é R$20. Inclusive eu te ensinei a diferença entre receita operacional e receita financeira nos vídeos anteriores, quando eu estava ensinando sobre BBSE. Então clica aqui para você assistir esse vídeo depois, porque isso vale muito dinheiro se aprender isso aqui. Então no banco eu vejo lá a receita financeira, que é o quanto eu ganho de juros das outras pessoas que pagam. Então eu emprestei aqui o dinheiro, eu emprestei dinheiro, e aí com esse empréstimo eu ganho juros, certo? Então esse juros aqui que eu tô ganhando é a minha receita financeira, basicamente aqui de maneira simples. E lógico, essa receita financeira, esses juros que eu tô ganhando tem um custo, que é o que eu chamo de despesa financeira. Despesa financeira. O que é a despesa financeira dos bancos? Pô, eu peguei emprestado. Para eu emprestar, o banco não tem dinheiro infinito, então ele pegou emprestado. Ele pegou R$100 meu, R$100 seu, que colocamos lá na conta corrente, e aí ele pega esses R$100 que nem é dele e empresta para outra pessoa. E aí, através dos juros que essa pessoa paga, ele pega esses juros e paga para você os juros também. Então aqui, ó, quando ele pega dinheiro emprestado, tem os juros aqui que ele tem que pagar também. Como que ele ganha dinheiro? É porque esse juro aqui ele recebe R$100 de juros dos terceiros e para nós ele paga R$50 de juros. Ou seja, ele ganha essa diferença aqui que é o lucro dele, que é literalmente a margem financeira. Agora você aprendeu, olha que bonitinho. E aí, aqui você consegue ver que a margem financeira foi 17,2 bilhões, que subiu
subiu aí 13,7% ano a ano, só que a gente tem um negócio chamado PDD, que é provisão de devedor duvidoso. Os bancos, quando eles têm essa margem financeira, eles precisam guardar um dinheirinho, porque pode ser que algumas pessoas, algumas empresas, algumas microempresas, algumas americanas da vida fiquem devendo. E aí, no caso aqui do Bradesco, por exemplo, que aconteceu, o Americanas ficou devendo, teve que guardar um dinheiro, deixar um dinheirinho ali para poder custear esse crédito. Porque, imagina, se eu tenho que receber R$100 da Americana para poder pagar o Léo R$50, se eu não tô recebendo esses R$100, eu tenho que pagar o Léo R$50 de todo jeito. Então eu tenho que ter um dinheiro aqui sobrando, porque caso alguém não me pague, eu pego desse dinheiro sobrando para pagar quem eu tô pegando dinheiro emprestado. Isso é PDD, beleza? Então aqui, ó, de maneira simples, estou te explicando para poder o vídeo ficar um pouquinho mais rápido, você consegue entender que eu tive uma margem financeira de 17, tive que guardar e deixar guardadinho ali no meu banco ali, para caso alguém não me pague, 7,6, logo a margem líquida total foi 9,6, porque 17,2 menos 7,6 dá 9,6, então isso aqui foi a margem líquida total do Bradesco. Aqui você consegue ver as despesas com a PDD, deu uma subidinha, né, do terceiro trimestre para cá, o PDD tá subindo. Se eu não preciso guardar com PDD, eu tenho mais margem líquida total, dessa margem líquida vai virar mais lucro líquido, e aí eu consigo mais dividendos. Então quanto menos PDD eu tiver, melhor. Isso significa que a PDD subindo não é um bom sinal, mas isso está acontecendo com praticamente todos os bancos. O maior problema aqui do Banco Bradesco é literalmente a inadimplência, né? Lembra lá o que fez o Banco Bradesco diminuir seu lucro? É inadimplência. Pessoas que pegaram dinheiro emprestado com ele e não pagaram ele. E aí, aqui, um número bom para inadimplência de 90 dias, porque a gente tem dois tipos de inadimplência, de 15 dias e a de 90 dias. A de 15 dias eles nem trouxeram aqui, mas normalmente quando você atrasa 15 dias, tem uma alta recuperação desse crédito. Por exemplo, tô devendo um boleto, não paguei, passou 15 dias atrasado, a chance de eu pagar, eu devedor, pagar esse boleto atrasado de 15 dias é muito alto. Agora, quando passa de 90 dias, não atrasou porque eu esqueci ou porque eu vou demorar a receber o dinheiro, não. Atrasou porque eu não vou pagar mesmo. E aí é muito mais difícil você recuperar esse crédito quando passa dos 90 dias de atraso. Por isso que a inadimplência que os bancos mais olham e você tem que olhar quando você estiver analisando, essa é a inadimplência de 90 dias. E o número ideal aqui seria 3%. Até 3% é normal, acontece. O povo deve mesmo, não paga mesmo, caloteiro mesmo. Tem uns caras que é caloteiro mesmo. E tem gente que tem problema financeiro, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Então aqui 3% seria o valor ideal ali da inadimplência. Você consegue ver aqui que as pessoas físicas estão 5,1%, é alto. Micro, pequena e média empresa 4,3%, é alto também. E as grandes empresas aqui 0,5%. Normalmente grande empresa realmente deve um pouco menos e honra mais os seus débitos. Então no total aqui o Bradesco ainda está operando com 4,1% de inadimplência. A inadimplência é mais alta do que a média, tá? Quando a gente olha aqui os ativos problemáticos, eles vêm diminuindo a sua representatividade dentro da carteira estruturada de crédito. Diminuiu inclusive 18,4% o percentual do dinheiro que está emprestado para esses ativos problemáticos. A gente consegue ver aqui uma informação importante também, na carteira de crédito 57% da carteira tem garantia, tá? Alto percentual com garantia. E realmente, apesar de 43% não ter garantia, pelo menos mais da metade está assegurado com garantias. Quando a gente olha como que o banco ganha dinheiro, ele ganha com as margens financeiras, que agora você já aprendeu, e com outros serviços prestados. Quais são os outros serviços prestados por um banco? Pensa você entrando agora na agência do Banco Bradesco. Primeira coisa que você vai lembrar e você vai imaginar é o caixa eletrônico. No caixa eletrônico você deposita dinheiro, você saca dinheiro, você tem a principal função do intermediador financeiro, que é os bancos, que é justamente pegar dinheiro emprestado e emprestar dinheiro. Você pode pegar lá no cheque especial e tal. Se você passa a portinha que roda, né? Imagina isso, passando aquela portinha que roda, você entrou lá dentro da agência do banco agora e lá você vai negociar um consórcio, você vai negociar algum tipo de fundo de investimento, você quer investir, só que você não quer deixar lá na conta corrente, você quer investir num fundo do banco. Ah, eu quero investir num fundo que rende 100% CDI. Ah, eu quero fazer uma previdência. Ah, eu quero fazer alguma coisa aí, eu quero investir diferente. Esses serviços que são oferecidos dentro da agência, eles têm nome e eles rendem dinheiro também para o banco. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver, ó, administração de consórcio. É um tipo de serviço que rendeu uma receita de 9,8 bi. É bastante, 9,8 bi é bastante receita. Perceba, é praticamente a margem líquida do banco, o que ele teve de receita financeira ali também, tirando o PDD. Ou seja, dá uma operação muito boa aqui de serviços do Bradesco. Aí você consegue ver aqui que a administração de consórcio cresceu 9,1, administração de fundos. Por que os fundos dão dinheiro para os bancos? Porque cobra taxa de
administração, né? Então 6,3%, operação de crédito caiu um pouquinho e mercado de capitais e assessoria financeira subiu bastante, ó, 76,1%. A tendência é que todos os bancos utilizem isso aí, né? Despesa operacional. De todas as receitas que o banco teve, ele teve custo. Teve custo com despesa financeira e teve custo com despesa operacional. A despesa financeira é literalmente aquilo que eu já te ensinei. Peguei R$100 emprestado com o Léo, eu vou ter que pagar R$10 para ele. Então, esses R$10 é a minha despesa financeira. É os juros que eu vou ter que pagar. Eu emprestei esses R$100 para Mariazinha e eu vou receber da Mariazinha R$30 de juro. Ou seja, essa é a minha receita financeira. Receita financeira menos despesa financeira, margem financeira. E aí eu tenho ali uma parte da consolidação da minha DRE, que é a minha demonstração de resultados. Isso aqui tá ficando profundo, hein? Eu sei que você não aprende isso aqui em qualquer lugar, não. Então, deixa o like no vídeo aí. Eu insisto mesmo no like, porque tem muita gente que esquece. Por favor, você me ajuda bastante. Inclusive, tem um botãozinho aí agora que tá aparecendo no YouTube, um negócio novo, que é hypar. Dá uma hypada no vídeo aí, que parece que aparece pra mais pessoas, e mais pessoas vão conseguir assistir o vídeo, mais pessoas vão se inscrever no canal, mais feliz eu fico, mais vídeo eu gravo pra você. E aí, a gente também tem receita operacional e despesa operacional. O que é despesa operacional? Para manter a operação funcionando. Por exemplo, tem o guardinha que fica lá na frente da porta rodando. O banco tem que pagar esse guardinha. Isso é uma despesa financeira ou uma despesa operacional? Agora você já sabe. Olha que bonito. Eu gosto tanto quando fica tão simples. Quando eu uso um exemplo que Deus me ilumina. É o Espírito Santo aqui, me iluminando para me dar um exemplo bom de você entender. Eu sei que você entendeu. O salário do guardinha, ele é despesa financeira ou despesa operacional? Despesa operacional. O salário das pessoas que estão atendendo. O custo com energia, com aluguel da agência, com água, com tudo. Com o ar-condicionado que fica ligado o dia inteiro lá. É o quê? Despesa operacional. Então aqui o que o banco teve de despesa operacional foi 15 bilhões. Subiu 12% a despesa operacional. E perceba uma coisa que está acontecendo com a maior parte dos bancos, né? Inclusive a gente não viu outras informações dessas, como o Banco do Brasil, o Banco Itaú, a gente ainda não viu muito bem essas informações. Mas no Bradesco ele trouxe, olha o número de postos de atendimento que eles tinham, quanto eles reduziram esses postos de atendimento. Inclusive agências também estão diminuindo. Olha lá, agências também estão diminuindo. Tem menos agências, está cortando um pouquinho das despesas operacionais. Se eu alugo menos agências, se eu tenho menos funcionário, eu tenho menos despesa operacional. Eu consigo, com apenas uma agência na cidade, emprestar dinheiro para a cidade inteira, para fazer a minha receita financeira. Eu não preciso gastar tanto assim operacionalmente falando, não preciso ter 3, posso ter só uma. O banco tá percebendo que cada vez mais a parte digital, né, você mexer no celular, tá ficando cada vez mais efetivo. E aí a gente chega aqui num ponto que eu quero discutir, quero que você preste atenção. Então para de dispersar aí e preste atenção nisso aqui. O Bradesco, ele tem uma seguradora, e eu já tinha até feito uma conta de quanto valeria essa seguradora. A gente vai refazer ela aqui agora. Perceba, o Banco Bradesco, ele teve no consolidado, que a gente viu aqui, ó, 5,8 bi de lucro no trimestre. Desse 5,8 bi de lucro, 2,4 bi de lucro foi só da seguradora. O que essa seguradora faz? Prêmio, contribuição, previdência. Tem muita gente que acha que previdência, VGBL, PGBL é investimento. Não é. PGBL, VGBL é seguro, sabia? É seguro, é seguro de vida. Receita com capitalização, então a seguradora ela faz isso. E olha só, ela aumentou a receita dela absurdamente. Olha isso aqui, 30 bi de receita. 30 bi de receita. Cresceu 7,3% ano a ano. E aí a gente teve um lucro líquido de 2,4 bi. O ROI aí de 22, que aumentou inclusive 2,6 pontos percentuais ano a ano. Quando a gente olha aqui o resultado das operações de seguro, opa, agora você já sabe. Olha o resultado financeiro e olha o resultado operacional. Tá aqui, ó. O resultado final aqui das operações foi 5,3 bi. Desse 5,3 bi, 1,9 bi foi de resultado financeiro e 3,3 bi foi de resultado operacional. Operacional, venda do seguro, venda da capitalização, venda das contribuições, previdência, taxa de administração, e resultado financeiro, o quanto tá rendendo o dinheiro que tá guardado. Aí, isso aqui eu fiz uma explicação absurda, eu demorei 13 minutos, 14 minutos para te explicar só essa diferença entre resultado financeiro e resultado operacional dentro da seguradora, nesse vídeo aqui da BB Seguridade. Depois que você pausar esse vídeo aqui, nesse sabadão top, você vai lá e assiste BB Seguridade também, que você vai aprender demais, você já vai ficar craque em banco e seguradora, pelo menos vai saber mais do que a média dessas explicações que eu fiz. Aqui a gente consegue perceber que 36,94% do resultado da seguradora do Bradesco é resultado financeiro. E aí eu quero até fazer uma continha aqui junto com vocês. Vamos supor que a gente conseguisse analisar essa seguradora separada. Porque a gente já analisou Caixa Seguridade e a gente já analisou BB Seguridade. BB Seguridade teve 1,9, 2 bi, 1,996. Então 2 bi de lucro no trimestre. A seguradora do Bradesco teve 2,4. Isso é muita coisa a mais, isso é 20% a mais. A Caixa Seguridade teve 1 bi de lucro.
A seguradora do Bradesco teve 1,4 bi de lucro a mais, 140% a mais. É muita coisa de diferença. Então, quanto deveria custar essa seguradora? Porque você vê que essa seguradora ela é eficiente, né? Ela consegue usar a base do Bradesco para vender bastante seguro. Do mesmo jeito que a BB Seguridade usa a base do Banco do Brasil para vender muito seguro, e do mesmo jeito que a Caixa Seguridade usa a base da Caixa Econômica para vender muito seguro. Entrando aqui na Word para a gente calcular o preço teto, eu fiz até uma simulação aqui do quanto deveria custar essa seguradora se a gente fosse comprar ela separada. Você conseguiu perceber aqui que ela teve 2,4 bi de lucro. Então o que eu fiz? Eu peguei 2,4 bi de lucro, como se o lucro do Bradesco fosse só dela, e aí a gente multiplica por 4, projeção conservadora, bem básica aqui, continha bem rápida, só para você entender. Então teoricamente só a seguradora vai render pro Bradesco 9,6 bi de lucro no ano. Eu peguei esse 9,6 bi de lucro, joguei aqui como lucro projetivo do Bradesco, cobrei um yield mínimo de 7,5 do mesmo jeito que eu cobrei na BB Seguridade e na Caixa Seguridade. Vou até te mostrar aqui, vou abrir aqui porque você que é assinante da Word, você já tem acesso aos meus preços tetos ali. Então perceba, eu usei como premissa aqui na BB Seguridade 7,5% de yield mínimo e no caso da Caixa Seguridade 7,5 também. Então seria injusto se eu não cobrar 7,5 aqui da seguradora do Bradesco também. Coloquei o lucro projetivo aqui da seguradora Bradesco, do mesmo jeito que eu coloquei o projetivo da BB Seguridade e da Caixa Seguridade. Perceba, usando o mesmo payout do Bradesco para poder fingir que a seguradora é algo que vai seguir ali os mesmos payouts do Bradescão, perceba, desse preço do Bradesco, que é 13,26, e hoje ele está custando R$13,26. Deste preço de 13,26, 8,9 é apenas do lucro da seguradora. Ou seja, o preço teto da seguradora do Bradesco seria 8,09. Só da seguradora, não estou levando em consideração a operação bancária. Se a gente colocasse um yield mínimo aqui de 6, o preço desses 13, você está pagando 13 pelo Bradesco. Você está pagando, na verdade, R$10 só pela seguradora, R$3 pela operação bancária. E lembra, a operação bancária rendeu 5,8, que foi o total, menos o 2,4, que foi da seguradora. Ou seja, a operação bancária rendeu 3,4 bi. Se a gente jogar aqui 3,4 bi e fazendo uma continha básica aqui e cobrando aqui teoricamente 7,5 de yield na seguradora, teoricamente o Bradesco, o banco Bradesco, tirando a seguradora, quanto que eu estaria pagando? 13,26 menos o preço aqui da seguradora, menos 8,09. Ou seja, no Bradescão mesmo, a parte de operação bancária, eu estaria pagando 13,26 menos 8,09. Ou seja, eu estaria pagando no Bradescão R$5,17. Será que vale? Essa é a nossa dúvida aqui. Será que vale R$5,17 a operação bancária do Bradesco? Então, agora a gente vai fazer preço teto dessa operação bancária. Vamos terminar ali de ler o relatório e a gente volta aqui para fazer esse preço teto da operação bancária, beleza? Então, descendo aqui, a gente tem os pagamentos de dividendos. Eles pagaram 3,2 bi de dividendos referente a esses 5,8 bi que eles tiveram no primeiro trimestre de 2025. Se seguir essa expectativa aqui, eu fiz uma continha básica, daria ali 13 bi de pagamento de dividendo. O DPA seria de 1,22, R$1,22 por cota. O dividendo por ação, se seguir essa mesma métrica. No ano passado, o DPA foi de R$1,01. Acredito eu que o DPA do Bradesco vai subir um pouquinho esse ano, tá? A gente vai calcular o preço teto da operação bancária também. Só finalizando, o guidance 2025 aqui, a gente olhou inclusive o guidance da Caixa Seguridade e da BB Seguridade. E lá nas duas empresas a gente viu o que estava acontecendo no primeiro trimestre de 2025, né? Aqui, na verdade, o Bradescão, ele trouxe o que foi realizado do primeiro trimestre até o primeiro trimestre de 2025. Então, o que aconteceu no último ano? Aí não dá pra gente comparar muito bem o que aconteceu agora no primeiro trimestre, quais foram as metas batidas agora no primeiro trimestre. Mas você consegue perceber aqui que, teoricamente, todas as metas foram batidas. E aí a única coisa que ele trouxe que realmente foi deste mês foi 9,6 bi aqui de margem financeira líquida. E o que ele quer no ano é 37 bi a 41 bi. Se ele só repetir o que ele tá fazendo e continuar tendo 9,6, que eu acho que sim, ele consegue manter isso aí, inclusive aumentar um pouquinho se ele diminuir a PDD, sem fazer nenhum outro tipo de esforço, ele teria ali 38,4 bi, então ele ficaria dentro do guidance. Beleza, Léo, entendi, mas eu tô curioso para saber então o preço teto do Bradescão. Se a gente fosse calcular separado o preço teto do Bradescão, a parte operacional só bancária, o que a gente teria que fazer? A gente teria que pegar esse lucro aqui de 5,86 bi, menos os 2,4 bi que foi da seguradora, então o bancão tá rendendo 3,4 bi. Se eu multiplicar por 4, métrica conservadora também aqui, mantendo esse ROI de 14,4, que nem lá um ROI absurdo, a gente teria um lucro projetivo de 13,84 bi. Voltando lá na Word, vamos pegar aqui, a gente viu que a gente tem
tem que ver se a operação bancária vale 5,17, né? Como que eu vou calcular a operação bancária? A gente vai usar o mesmo payout, só que eu vou colocar ali no preço projetivo que a gente calculou aqui, que foi 13 bilhões e 84 e 840 milhões. Então, jogando aqui, ó, 13 bilhões, isso é o que a parte bancária faz, tá? Parte bancária faz. Teoricamente, a parte bancária deveria valer R$11. E a parte de seguro, 8. Ou seja, o preço teto do Bradesco inteiro deveria ser 19 e uns quebrados. E teoricamente você está conseguindo comprar o Bradescão por 5,17. Se ele seguir nesses mesmos resultados. Se a gente calcular tudo junto agora, a gente pega tanto o Bradescão, porque quando você compra uma cotinha do Bradesco, você está comprando a operação bancária mais a seguradora. Calculando tudo junto, Léo, qual que é o preço teto? Vamos pegar lá a apresentação de resultados e vamos fazer uma projeção conservadora, projetando que ele replicaria esse mesmo lucro. A seguradora está desempenhando bem, a taxa Selic está altíssima, pode bater os 15% da operação financeira. A gente viu ali que o resultado financeiro da seguradora, quase 40% é de resultado financeiro, ou seja, a taxa Selic aumentando vai aumentar esse resultado financeiro, ou seja, tem tudo para a seguradora continuar lucrando ali seus 2,4 bi. Tem tudo para ela continuar lucrando os 2,4 bi. E a operação bancária também diria que dá para continuar lucrando isso aí de maneira conservadora. Então, 5,8 bi vezes 4 teria um lucro anual de 23,44 bi. Se a gente olha aqui o quanto que ele teve de lucro, de lucro projetivo do ano passado, foi 19 bi. Por isso que o pessoal tá tão otimista e por isso que compraram tanto Bradesco, por isso que o preço do Bradesco subiu. Imagina, a gente tá projetando um projetivo conservador de 23 bi. Quanto de lucro isso aqui foi aumentado? Olha isso. Teoricamente, nós estamos projetando de maneira conservadora que o lucro do Bradesco vai subir de 19 para 23. Ou seja, é como se estivesse subindo 21% o lucro do banco. Tô colocando aqui essa projeção de 23,44 bi, o preço teto do Bradesco, usando o yield mínimo de 6, que aí no caso tem uma seguradora lá dentro. A gente normalmente usa para bancos pelo menos um 7, 8% de yield. Então aqui acho totalmente justo cobrar um 8% de yield, bem tranquilo. Daria até para cobrar um 8,5% de yield, mas com esse preço teto e com esse payout, teoricamente aí o Bradescão teria uma margem de segurança de 39,58%. Eu vou até inclusive salvar esse preço teto aqui para já aparecer para você aí quando você acessar o Word, o preço teto que eu teria de banco Bradesco. Sempre vai aparecer para você a margem de segurança e as premissas que eu utilizei, beleza? Olhando aqui para os dividendos que foram pagos nesse trimestre, que foi de 3,2, e olhando para o lucro total que o banco teve, o payout foi de 55%. Então, acho justo também aqui, e é lógico, aqui não tem o valuation, inclusive nesse livro aqui, ó. Nesse livro aqui do Damondaran, ele fala uma frase muito linda, que é: valuation, seus cálculos projetivos, é uma arte exata, porque você usa número, fórmula e tal, é uma arte exata, mas com incógnitas subjetivas. E o meu valuation nunca vai ser igual ao seu, a não ser que a gente pense exatamente igual. Ou seja, não está errado você falar que você quer deixar aqui o payout de 66, como foi no ano passado. Não está errado você falar que o lucro projetivo aqui, ao invés de 23, vai ser 22, ou 24, ou 26, ou 19 de novo. Não está errado você cobrar um yield de 6%, enquanto eu cobro um yield de 8%. São perfis de risco diferentes. Mas, na minha opinião, de maneira conservadora, eu gosto de usar o payout que o próprio banco se dispôs a pagar, pelo menos nesse primeiro trimestre. Eu gosto de pensar que ele vai continuar seguindo o mesmo padrão. Então, 55% de payout, a margem de segurança do Bradescão estaria ali em 15,21, 14% de margem, 15,21 de preço teto. Ainda daria para comprar